Super M. A gente está recebendo aqui nos estúdios a psicóloga Ludmile Basilato. E nós vamos falar com ela, gente, sobre um assunto muito sério, que é o suicídio, com a psicóloga Ludmile. E esse assunto que vem gerando tantos debates, né, Ludmile? E a gente fala também da campanha Setembro Amarelo, que tem início amanhã, dia 1º de setembro, e que tem justamente como foco principal o objetivo aí de conscientizar sobre a prevenção do suicídio, um assunto que tem sido muito falado, inclusive, bom dia para a senhora Thalita. Primeiro, né? É um prazer recebê-la aqui. Igualmente. Inclusive, esse é um assunto que a mídia tem falado agora com mais frequência. Antes não era comum, né, a gente noticiar esse tipo de morte, né, Ludmile? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, né, que estão online, que estão aí na rádio. Exatamente, Thalita. O suicídio, ele ainda é um tema muito tabu. É um tema, sim, de extrema importância, é um tema de saúde pública e que ainda se encontra muitas dificuldades para enfrentar, para expandir essa prevenção, né? Como você mesmo disse, a campanha Setembro Amarelo, ela surge em 2014, então é uma campanha recente que as pessoas ainda estão sentindo, a população em geral está sentindo, né? A mídia ajuda muito na divulgação, é uma campanha que foi a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, que traz e ela convida toda a população a se inteirar do assunto, a conversar. Então, quando a gente conversa, a gente desmistifica. Quando a gente tem informação de qualidade, aquilo que a gente às vezes achava assim, é um assunto muito difícil de ser lidado, de ser tratado, né? O suicídio deixa só para os especialistas. Então, à medida que essa campanha ela vai se popularizando, as pessoas vão percebendo que todo mundo pode falar. Basta que tenha informações de qualidade, ali acessíveis. E é isso que esses órgãos fazem. Eles disponibilizam cartilhas informativas, eles disponibilizam cartilhas, inclusive para a mídia, né? As maneiras de estar divulgando aí mortes por suicídio. Enfim, é uma campanha fantástica. Agora, a gente tem percebido que houve um aumento considerativo em relação aos casos de suicídio, né, Ludmile? Tem alguma razão específica? Talvez a alta no desemprego que a gente vive hoje, tem a chamada geração frustrada aí, né? A gente vem comentando muito isso, dos adolescentes principalmente, que não sabem ouvir um não. O que pode explicar essa alta nesses casos? Entendo. Thalita, o suicídio, ele é sempre único. Cada suicídio, ele é muito único, ele é muito subjetivo, porque tá falando de uma pessoa específica, né? Quando você fala aí do público, por exemplo, jovem, inclusive é um dos públicos que tem um alto índice, né? Dados da OMS mostram que o suicídio é a segunda causa por morte de jovens entre 15 e 29 anos, né? Então, é um dado muito significativo, expressivo, sim, só que não tem como a gente definir, assim, um motivo apenas. Ele é um fenômeno multifatorial, né? Então pode estar aí envolvendo transtornos mentais, pode estar envolvendo, sim, essa falta de esperança diante do contexto sócio-histórico, sociocultural, então fatores econômicos, as crises que nós nos encontramos, né? Crise política, a crise econômica. Término de um relacionamento. Então, fatos muito pontuais, né? Que às vezes diante de um sofrimento existencial ali, a pessoa não sabe como lidar com aquele sofrimento e acaba achando que o suicídio é a melhor saída, e não é a melhor saída, né? Existem outras maneiras da gente resolver os nossos problemas. Ludmile, a gente percebe também que muita gente tem procurado as chamadas terapias, né? A gente brinca aqui na rádio, a gente já comentou algumas vezes que se todo mundo fizesse um acompanhamento com um terapeuta, né? Com um psicólogo, certamente o mundo estaria num patamar melhor aí, em relação principalmente à intolerância, né? No tempo que a gente vive. Uhum. Você também tem percebido esse aumento na procura pelas terapias? Então, só pontuar que terapia é toda e qualquer... pode ser tanto de psicólogo, que aí vai se enquadrar dentro de uma psicoterapia, e tem as terapias alternativas, né? Que inclusive são oferecidas dentro do sistema de saúde pública. No que diz respeito à psicoterapia, a procura pelo psicólogo para ajudar, existe sim um aumento significativo nos últimos anos. As pessoas têm percebido que a prevenção é o melhor caminho,
né? E é sem dúvida, em todos os... todas as doenças, em todas as doenças, né? Não só em questão emocional, né? Mas ainda existe muito tabu, ainda existe muita dificuldade, e a gente vê que fruto disso é a falta de informação, né? Às vezes as pessoas imaginam assim, nossa, mas se eu procurar um profissional da saúde mental, né? Um psiquiatra ou um psicólogo, será que eu não vou estar aí muito doido? A gente não procura um cardiologista quando a gente tem um problema cardíaco, né? A gente não procura um oftalmologista quando a gente tem alguma questão aí nos nossos olhos. Por que não procurar um profissional da saúde mental e emocional quando a gente está percebendo que a gente não está dando conta de enfrentar as nossas emoções, porque está muito difícil, está insuportável, né? É algo que pode ser assim, encarado como normal. E quando perceber ou que você precisa de ajuda para procurar um psicólogo, ou que a pessoa que você convive, o seu filho, seu companheiro, ou a pessoa que convive com você no seu trabalho, tá precisando de uma ajuda. Porque essa ajuda, muitas vezes, é difícil da gente mesmo entender e aceitar que a gente precisa, né? Talvez justamente por essa questão social e esse preconceito, né? Sim. Quando se diz da gente, é mais fácil. A gente vai percebendo quando a gente não tá dando conta mais, né? Então, nós tínhamos alternativas para lidar com questões emocionais. Então, eu estou começando a perceber que eu já não consigo mais lidar com aquela frustração da mesma maneira. Enfim, é mais fácil a gente perceber a gente mesmo. Como que a gente pode ajudar o outro? Perguntando, né? Não julgando, que eu acredito que é um dos pontos principais que a gente tem que levar em consideração, o não apontamento de dedo, não levantar assim, mas fulano tem tudo na vida, por que que ele está sofrendo, né? Isso é, sim, um levantamento de julgamento moral, e a gente não sabe qual que é o sofrimento do outro. Então, perguntar, fulano, eu tô percebendo que você tá muito diferente, nos últimos dias você não tem aparecido, por exemplo, nas redes sociais, você não tem querido sair, tá ficando muito dentro de casa. Pode ser indícios de que essa pessoa esteja, sim, não com pensamento suicida, né? Mas que esteja passando por algum sofrimento mental, algum sofrimento emocional. E aí a gente precisa perguntar. Conversando, a gente sabe melhor como que a gente pode ajudar, né? Porque a gente ajuda da maneira como o outro vai sinalizando pra gente, né? Como que ele pode ser ajudado. Essa é a melhor maneira, a gente perguntar às pessoas como que a gente pode ajudar. Nas redes sociais tem um movimento muito forte, que é um movimento chamado #depressão não é frescura. Sim. E aí eu pergunto pra senhora, o que é a depressão? O que é a depressão? A depressão é um estado, ele é um transtorno mental, então tem todas as caracterizações, né, segundo o DSM, segundo o CID. O que eu poderia falar aqui de maneira geral, ela é uma doença que precisa ser tratada, ela é um transtorno mental que precisa ser tratado, encarado de forma muito séria, né? Que ela pode sim levar a outros transtornos, por exemplo, ao comportamento suicídio, de muito sofrimento, de muita apatia, de não ver cor na vida, de não ver sentido mais, né? E também existem muitas pessoas que estão sorrindo, que estão trabalhando, que estão em festas, que estão se divertindo, que estão com depressão. Então, existem aí algumas características, às vezes, assim, alguns jargões, né? Quando a gente... algumas imagens, na verdade, que a gente vem na nossa cabeça assim, quando a gente pensa em depressão, aquela pessoa só que fica apática dentro do quarto, que não sai. Existem essas pessoas? Existem, que são casos bem extremos e que precisa, assim, de um apoio psiquiátrico, medicamentoso de imediato, acompanhamento psicoterapêutico, mas existem as pessoas também que estão sorrindo por fora e chorando por dentro. E a depressão pode desenvolver em alguns estágios, né? Como, por exemplo, em outras doenças. A síndrome do pânico, outros nomes que a gente vê aí, estão relacionadas à depressão? Elas são transtornos, esses são transtornos mentais que podem ou não concomitantemente estarem com a depressão, sim. Então, não é necessariamente. Ludmile, e amanhã começa um evento, né? Uma ação social, Isso. Todos pela Vida, que você já me contou que foi idealizado por você. Eu queria que você nos contasse o que é essa ação. Então, a ação social Setembro Amarelo, Todos pela Vida, na verdade, Todos pela Vida Setembro Amarelo, ela surgiu assim, veio para mim essa ideia mais ou menos em junho desse ano, quando eu comecei a perceber um número muito grande de jovens, né, o dado que a gente estava falando, ao meu redor, no meu contexto, que
que se suicidaram. E isso me mobilizou muito, me sensibilizou. Eu falei assim, o que eu posso fazer enquanto cidadã, enquanto profissional da saúde mental? Que ações concretas eu posso realizar? E foi aí que eu tive a ideia de convidar outros profissionais, outros colegas de profissão, outros psicólogos, que atuassem ali na região onde eu trabalho. Eu trabalho na região do Lindéia, no bairro Lindéia, que é um bairro aqui de Belo Horizonte, da Regional Barreiro. E essas pessoas toparam, assim. Eu fui convidando as que eu conhecia e eles foram convidando outros. E aí, outros psicólogos que atuassem ali também. E aí, a gente sentou, programou, pensou no que a gente queria. Essa camisa, por exemplo, é fruto... Quem está nos acompanhando pela nossa live no Facebook do Jornal O Tempo pode, né, ver a camisa que a Ludmily está usando. A camisa, então, do projeto, né, Ludmily? Exatamente. Pode continuar. Então, e essa camisa é fruto desse projeto, né? Nós fizemos brindes para poder estar entregando para as pessoas na rua e panfletos orientativos falando ali sobre os mitos e as verdades, né? E é claro, a gente vai estar disponível de 9 da manhã às 11h30 da manhã. Nesses 4 bairros, durante quatro domingos de setembro. Então, amanhã começa no bairro Lindéia, na Avenida das Perpétuas, ali na altura do supermercado varejista. Nós vamos estar no período de 9 da manhã às 11h30, dando orientação para as pessoas na rua, falando, desmistificando, né? Então, essas pessoas vão estar podendo ali chegar até a gente nesse período para a gente poder falar um pouquinho desse assunto. São quantas pessoas nesse grupo que faz essa ação? Sou eu e mais 8 pessoas. São 9 pessoas que fazem parte desse grupo. E quais são, então, né, você citou que são nos próximos domingos? Isso, 4 domingos. Setembro. Bairro Lindéia é o primeiro que vai receber amanhã. Isso. E os outros? No dia 8, vai ser no bairro Regina, vai ser na rua Doutor Geraldo Starling Soares, na altura do supermercado Catalão. São ruas e avenidas de grande movimento desses bairros. As principais dos bairros, isso. Né? No dia 15/9, no mesmo horário, vai ser no bairro Jatobá, na rua Silva Guimarães, bem próximo ali do supermercado BH. E no dia 22, que será o último, não é o último domingo do mês, mas é o último domingo que nós vamos estar como voluntários, vai ser no bairro Durval de Barros, na Avenida Coronel Durval de Barros, ali bem próximo da Igreja Católica, onde tem uma feira de domingo. É isso. E tem outras informações em alguma rede social? Para quem tiver dúvida, tem um telefone que a senhora pode deixar? Tem a minha rede social, né? O meu arroba do Instagram, @ludmilibasilato.psi. Tem o meu número também, 989199364. Então, se alguém tiver alguma dúvida, mora em algum desses bairros e está nos escutando, né? Repete o número, por favor. 989199364. E pode entrar em contato comigo, pode tirar obter mais informações, né? Essa ação que acontece, portanto, em setembro, nos próximos 4 domingos, mas a campanha contra o suicídio que dura o ano inteiro, né, Ludmily? Exatamente. Tem outras ações ao longo do ano? Outras ações, não falo da sua ação em específico, mas outras ações de prevenção ao suicídio? Você fala de maneira oficial? De maneira oficial, de maneira geral. Postos que as pessoas podem procurar, por exemplo, para ter um atendimento? Existe na UFMG, na Escola de Medicina da UFMG, durante todo o ano, eles têm lá um setor que eles recebem, por exemplo, pessoas, familiares, né, de pessoas que tentaram suicídio, para fazer esse acompanhamento. Então, lá tem esse acompanhamento. Existem os profissionais de saúde mental em geral, né? Os psicólogos, os psiquiatras, para procurar. Esses acompanhamentos oferecidos pelo SUS, né? Também. Isso, você fala acompanhamentos psicólogos de forma geral. Existe, sim, dentro da rede, dentro do equipamento público, né? Dentro do equipamento de saúde existe. Nos CERSANs, nos CAPs, existe nos CRAS. Então, as pessoas podem procurar esses equipamentos públicos dentro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ou dentro do SUS, né? Existe o CVV também, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG, assim, espetacular, que eles prestam apoio durante todo o ano, apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Então, você consegue encontrar o CVV, entrar em contato com os voluntários do CVV online, pelo 188, que é o número gratuito, ou pelo 141, que é o número pago.
Eu vou só te interromper. A senhora falou do CVV. Isso. A Fernanda Viegas, nossa colega aqui da Rádio Super, participa do CVV. Que ótimo! Olha que ação bacana. Chamei ela aqui meio no susto, né? Vi que você lembrou do nome? Eu lembrei porque a Fernanda faz esse belíssimo trabalho. Sim. Ela sempre conta pra gente. Eu queria, Fernanda, que você, por favor, desse o seu relato. Como que funciona o CVV? Ela veio e pra até quem quer emocionada, ser voluntário, né, gente? Sim. Porque a gente tá falando de um mundo com tanta intolerância e boas ações devem ser mostradas e faladas, é claro. Sim, Thalita, bom dia para todos os nossos ouvintes. Eu tenho a felicidade, viu, de apoiar esse trabalho que é muito, muito bem feito, muito bonito. É um trabalho muito... Inclusive, a gente estuda muito, né, para fazer esse trabalho. É um trabalho muito sério. E são pouquíssimas pessoas que conseguem apoiar esse trabalho, né? O Brasil, a gente descobriu agora há pouco tempo que somos quase 211 milhões de brasileiros e somos apenas 2.000 voluntários. Então, é um número, né, que não bate. Mas as pessoas todas querem ser voluntárias, as portas estão sempre abertas, é claro, né? Tem que ter disponibilidade, muito carinho e muita responsabilidade pelo outro, cuidado com o outro. Mas o CVV, ele tá de portas abertas, 24 horas de atendimento diário. Você pode ligar a qualquer momento, 188, pode procurar pela internet também. E é um trabalho de apoio, né? Um trabalho de ajuda, de carinho pelo outro, de um ombro amigo, de você se colocar presente para aquele que sente que não tem mais ninguém. Pois é, né? Que acha que não tem mais ninguém. É interessante, Fernanda, porque a gente está falando das pessoas que precisam procurar um acompanhamento onde elas encontram. Mas nesse caso também a gente fala de quem quer ajudar, né? De quem pode ajudar no acompanhamento. Como a Fernanda, por exemplo, faz um trabalho voluntário e... Para quem quer ajudar, então, fica a nossa dica, né, Fernanda? Tem várias formas de ajudar, né, Thalita? Entenda como funciona. Isso. Procura outras formas de ajudar. Porque às vezes é o que a Fernanda falou, apenas um ombro amigo ali, uma conversa... Pode, né, gente, mudar tanto e tanto a vida de quem tá precisando. O que a Fernanda falou é muito importante, assim. Os voluntários não necessariamente são profissionais da área mental, mas são pessoas muito capacitadas, são pessoas que estudam muito, que estão ali disponíveis e têm uma qualidade de atendimento, né? Porque é a escuta. É estar disponível para escutar aquelas pessoas que estão em sofrimento de alguma maneira. E a gente não sabe qual que é a dor do outro, né? Exatamente. A gente sabe a nossa. A gente sabe e muitas das vezes ainda fica confuso, fica difícil. Imagina como que a gente vai ajudar uma outra pessoa. Escutando. Isso, e é um trabalho, né, de respeito, um trabalho sem julgamento. A pessoa é tratada por anonimato, ela só conta o que ela quer, ela fala só o que ela quer, da forma como ela quer. Então a pessoa respeita o outro na individualidade dele, acreditando que ele é capaz de renovar a vida dele, de restaurar a vida dele e de sair de onde ele está, né? Então, é um trabalho também ali de você respeitar o que a pessoa está passando, sem você julgar, sem você se intrometer na vida do outro, porque cada um sabe da dor, né? Que sente, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é, né? Que essa frase é belíssima. Então, mas também, a gente ser voluntário não precisa também você estar em uma organização, né? É você olhar para o lado e ver que seu colega está diferente no trabalho, você perceber que o seu pai em casa mudou o comportamento, você avaliar que na rua você vê uma pessoa que está cabisbaixa e você dá um abraço e faz toda a diferença. Então é você se doar na sua medida também, aquilo que você dá conta. Porque a gente também tem que respeitar os nossos limites, né? E saber como ajudar o outro, né? Isso que você falou é muito importante, assim. Quando a gente se sente despreparado a ajudar alguém, que a gente pelo menos escute, veja ali o que é possível e fale com aquela pessoa, olha, eu não tô me sentindo bem. Eu posso pedir uma terceira pessoa? Eu posso te ajudar a procurar a ajuda de um profissional? Ou ligar para um hospital, para uma urgência? Gente, é procurar. Né? Se a gente não consegue, se a gente não dá conta, a gente busca essa ajuda, a gente vai atrás de quem sabe, de quem pode. E assim, fazendo a corrente do bem, né? Uns ajudando os outros. Exatamente. Tem sempre o que fazer.